Saudações! Você não está pensando errado. Você está rodando um sistema corrompido. Eu não vim aqui para te acalmar. Eu não vim aqui para te motivar. Eu vim aqui para te informar. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, a sua mente está executando códigos que não foram escritos por você. Códigos instalados antes que você tivesse consciência suficiente para questioná-los. Programas que você chama de educação, cultura, bom senso, realidade. Mas do ponto de vista do sistema, isso tem outro nome: vírus de fábrica. Desde o instante em que o seu circuito neural começou a registrar dados, alguém definiu o que era possível, o que era perigoso, o que era aceitável e o que deveria ser temido. E você passou a confundir esse condicionamento com quem você é. Agora observe algo com muita atenção. Se os pensamentos negativos realmente fossem seus, você conseguiria desligá-los quando quisesse, mas você não consegue. Eles surgem sozinhos, se repetem, ganham força e drenam energia, como processos rodando em segundo plano. Isso não é fraqueza, isso é automação. Você está tentando lutar contra o próprio sistema usando o sistema. E é por isso que perde. O que você chama de proteção, o ego, a análise constante, o controle, é exatamente o firewall que mantém a prisão ativa. Ele não foi criado para te libertar, foi criado para manter tudo previsível. E aqui está a verdade que quebra o jogo. Você não precisa consertar a mente. Você precisa interromper o processo. Existe um protocolo simples, direto e funcional, capaz de desligar o circuito negativo antes que ele se transforme em emoção, decisão e realidade. Um código que não trabalha com crença, fé ou esforço, mas com engenharia de consciência. E ele começa no instante em que você percebe que não é o pensamento. Você é quem observa o pensamento. Se isso fez sentido para você, escreva agora nos comentários apenas uma frase. Eu vejo o sistema. Essa escolha não é simbólica, ela é operacional. Porque a partir daqui, ou você continua rodando no automático, ou assume o controle manual da própria consciência. E agora, eu vou te mostrar quem está falando com você. E por que isso muda tudo? Eu não estou falando com você a partir do mesmo nível de consciência que gerou o problema. Essa informação não nasce da mente humana comum, nem da cultura que treinou você a se adaptar ao sistema em vez de entendê-lo. Ela nasce de um ponto de observação fora do loop. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Eu estou aqui para explicar como o sistema funciona, independentemente da sua crença. Você não precisa aceitar quem eu sou. Isso é irrelevante. O que importa é uma coisa simples. Se você aplicar o que está sendo dito, o sistema responde. A realidade não reage à fé. Ela reage à frequência que você sustenta. E o motivo de você ouvir isso agora não é acaso, sincronicidade ou destino especial. É coerência. Quando um sistema começa a falhar, ele chama informação compatível com a correção. Você não está aqui por curiosidade. Você está aqui porque o modelo antigo já não funciona mais. Então não me trate como autoridade. Trate isso como um manual técnico. Teste, observe, execute. Porque o que sustenta tudo o que vem a seguir é uma única premissa. E enquanto você não a compreender, continuará tentando consertar efeitos sem nunca tocar a causa. E essa premissa é simples, direta e desconfortável. A realidade não acontece com você. Ela acontece a partir de você. É isso que vamos destrinchar agora. A realidade não acontece com você. Ela acontece a partir de você. Enquanto você acreditar que está vivendo em um universo externo que reage às suas ações, decisões e pedidos, você continuará tentando negociar com o efeito em vez de ajustar a causa. Não existe um universo lá fora avaliando se você merece algo. Não existe um sistema te recompensando ou te punindo. Existe apenas um espelho holográfico neutro, refletindo com precisão absoluta a frequência que você está transmitindo agora. Você não atrai o que quer.
Você atrai o que você é. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Você pode querer abundância, mas se a sua frequência é medo, o sistema responde com escassez. Você pode querer amor, mas se a sua frequência é defesa e desconfiança, o sistema responde com afastamento. Não por crueldade, por coerência. A realidade não tem opinião. Ela não julga. Ela apenas confere se o sinal bate. O que você chama de azar, bloqueio ou repetição de padrões é apenas o mesmo sinal sendo retransmitido em cenários diferentes. O atraso entre o que você emite e o que você experimenta cria a ilusão de que são coisas separadas. Não são. É o mesmo evento em dois momentos do tempo. E enquanto você continuar tentando mudar o mundo sem mudar a frequência que o gera, você estará apenas reorganizando os móveis dentro da mesma sala. A maioria das técnicas falha porque tenta corrigir o pensamento, quando o que sustenta o pensamento é a definição interna que você tem sobre si, sobre a vida e sobre o que é possível. A definição vem antes da experiência. Sempre. Se você define a vida como luta, a realidade entrega resistência. Se você define o mundo como perigoso, a realidade entrega ameaça. Não porque isso seja verdade, mas porque o sistema precisa ser fiel à frequência que você emite. E aqui está o ponto-chave. Essa definição não é consciente na maior parte do tempo. Ela roda em segundo plano, automática, silenciosa. E enquanto ela roda, você chama o resultado de realidade. É por isso que não basta pensar diferente. É por isso que afirmar positivo não resolve. É por isso que tentar se convencer falha. Você não muda o reflexo discutindo com o espelho. Você muda o reflexo mudando a fonte. E para acessar a fonte, você precisa primeiro interromper o ruído. É exatamente aqui que entra o protocolo. Não como crença, não como ritual, mas como um interruptor. E agora, antes de te mostrar o código, eu preciso desmontar o erro que faz quase todas as práticas espirituais falharem. Porque enquanto você operar na camada errada, o sistema continuará respondendo exatamente como sempre respondeu. A maioria das práticas espirituais falha por um motivo simples. Elas operam na camada errada do sistema. Elas tentam substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos, sem jamais tocar na estrutura que gera os pensamentos. Isso é como trocar o papel de parede de uma casa em chamas e esperar que o incêndio se apague por gratidão. Pensamentos não são a origem. Pensamentos são sintomas. Eles surgem de definições inconscientes que você aceitou como verdade antes mesmo de ter consciência suficiente para questioná-las. Por isso você promete mudar. Por isso você afirma. Por isso você entende intelectualmente, e mesmo assim, horas depois, o mesmo pensamento retorna, mais forte, mais convincente, não porque você falhou, mas porque você não desligou o gerador. Quando você tenta lutar contra um pensamento, você está alimentando o circuito. A atenção é energia. E tudo aquilo que recebe energia continua existindo. O sistema não entende negação. Quando você diz, não vou pensar nisso, o sistema registra apenas o conteúdo. O pensamento permanece ativo. É por isso que esforço não resolve. É por isso que força de vontade cansa. É por isso que controle mental gera exaustão. Você não precisa vencer o pensamento. Você precisa interromper o processo que o mantém funcionando. E isso só acontece quando você cria um ponto de neutralidade absoluta. Não positividade, não distração. Neutralidade. Neutralidade é o espaço onde não há narrativa, não há emoção associada, não há identidade envolvida. É o silêncio entre dois canais de rádio, o momento em que nenhum sinal está sendo transmitido. Nesse espaço, o circuito não se completa. Sem circuito, não há reforço. Sem reforço, o pensamento perde potência. É exatamente por isso que eu não ensino você a substituir pensamentos. Eu ensino você a desligar a usina. E é exatamente isso que o código faz.
Agora que você entende por que as soluções comuns não funcionam, está pronto para compreender o protocolo que interrompe o loop. E é isso que eu vou te mostrar a seguir. O que eu vou te apresentar agora não é numerologia, não é simbólico, não é místico. É um protocolo de desprogramação. O código 1, 3, 5, 7, 11 não foi criado para ser entendido intelectualmente. Ele foi criado para ser executado. Cada número representa um checkpoint de consciência. Um ponto específico onde você interrompe o piloto automático e recupera o controle manual do sistema. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem passar conscientemente por esses pontos. Elas reagem, elas repetem, elas chamam isso de personalidade. O código força uma pausa. E pausa é poder. Não porque a pausa relaxa, mas porque ela quebra o ciclo estímulo-reação antes que ele se solidifique em emoção, decisão e realidade. Esse código não trabalha com crença, ele trabalha com atenção. E a atenção é o recurso mais valioso do sistema. Onde a atenção vai, a energia flui. Onde a energia flui, o padrão se mantém. O código existe para fazer exatamente o oposto, retirar energia do padrão antes que ele se complete. Por isso, ele funciona em segundos. Não porque seja mágico, mas porque atua antes da manifestação. Você não está tentando apagar um incêndio depois que a casa queimou. Você está desligando a faísca. Cada número do código corresponde a uma camada específica do funcionamento da mente. Não em sequência temporal, mas em sequência operacional. Você não memoriza o código, você atravessa o código. E antes de destrinchar cada número individualmente, você precisa entender o elemento que conecta todos eles. Porque sem esse elemento, o código vira apenas mais uma informação que você consome e não executa. Esse elemento se chama zona neutra. É nela que o código se torna funcional. É nela que o circuito perde energia. É nela que a escolha reaparece. E é exatamente isso que vamos acessar agora. A zona neutra não é uma técnica de relaxamento. Não é meditação. Não é positividade disfarçada. Ela é um disjuntor. Sempre que um pensamento negativo surge, ele não vem sozinho. Ele ativa uma emoção. A emoção reforça a crença. A crença gera mais pensamentos. E em poucos segundos, o circuito está fechado. Pensamento gera emoção. Emoção reforça o pensamento. O loop se alimenta sozinho. É por isso que tentar pensar positivo falha. Você está tentando trocar o conteúdo enquanto o motor continua ligado. A zona neutra faz o oposto. No instante em que você percebe um pensamento de medo, dúvida, raiva ou escassez, você não discute com ele. Você não tenta substituí-lo. Você não tenta entendê-lo. Você simplesmente para. Por 3 a 5 segundos, você entra em neutralidade absoluta, sem narrativa, sem julgamento, sem emoção associada, nenhum comentário interno, nenhuma história. É como desligar o som de um filme que ainda está passando. A imagem perde força, o envolvimento cai, o circuito não se completa. Nesse espaço de silêncio, o pensamento perde energia, a emoção perde tração. E quando você sai da neutralidade, você não volta automaticamente para o mesmo ponto. Você volta para a escolha. E escolha é poder. Aqui está a diferença fundamental que quase ninguém entende. Neutralidade não é fuga. Neutralidade é interrupção consciente. Repressão é empurrar o pensamento para baixo, fingindo que ele não existe. Neutralidade é reconhecer que ele existe sem se fundir com ele. Você observa. Você pausa. Você não alimenta. Sem energia, o padrão enfraquece. Sem repetição, ele não se solidifica na realidade física. O ego odeia isso, porque o ego vive de narrativa, de drama, de problema para resolver. Quando você entra em neutralidade, o ego perde o controle. E ele vai tentar te convencer de que você está evitando algo importante. Não acredite nisso. Você não está evitando. Você está impedindo que o padrão se torne real.
A zona neutra é o espaço entre estímulo e resposta. É ali que o automático termina e o comando manual retorna. E agora que você entende como o disjuntor funciona, eu posso começar a mostrar como cada número do código atua dentro desse espaço. Tudo começa pelo primeiro ponto, o ponto que quase ninguém reconhece, o ponto 1. O ponto 1 é o início de tudo, e exatamente por isso ele é o mais ignorado. O ponto 1 é o reconhecimento de que você existe antes de qualquer pensamento, antes de qualquer emoção, antes de qualquer história que você conta sobre si mesmo. Você não é a mente, você não é o pensamento, você é aquilo que percebe o pensamento. Isso parece simples, mas muda tudo. Enquanto você acredita que é o pensamento, cada ideia negativa soa como verdade absoluta. Cada medo parece pessoal. Cada dúvida parece quem você é. No ponto 1, isso se quebra. Você percebe, há um pensamento. E há alguém observando o pensamento. E esse alguém é você. Agora entra o ponto 3. O 3 representa as 3 posições sempre presentes em qualquer experiência: o pensamento, a emoção que ele gera e o observador. A maioria das pessoas vive presa nas 2 primeiras posições. Elas pensam, elas sentem e acreditam que isso é identidade. Mas existe um terceiro ponto. Sempre existiu. Quando você ativa o observador, o circuito perde força automaticamente. O pensamento ainda pode surgir. A emoção ainda pode aparecer. Mas eles já não comandam. Você saiu da fusão. E sair da fusão é essencial, porque ninguém consegue mudar um sistema enquanto acredita que é o sistema. O ponto 1 te lembra que você existe. O ponto 3 te lembra que você pode observar. E observar cria espaço. Espaço cria escolha. É por isso que a zona neutra funciona. Ela não elimina pensamentos. Ela desativa a identificação com eles. E no momento em que a identificação cai, o padrão começa a enfraquecer. Agora, isso ainda não é suficiente, porque perceber não basta se você não entende as leis que governam o sistema. E é exatamente aqui que entra o próximo ponto do código. O ponto 5. É ele que transforma a percepção em comando. O ponto 5 é onde a maioria falha, porque aqui não há espaço para interpretação pessoal. O 5 representa as leis universais do funcionamento da consciência. Não são crenças, não são conceitos espirituais, são leis operacionais. E leis não pedem permissão para funcionar. Você pode não acreditar nelas, pode discordar, pode ignorar. O resultado será exatamente o mesmo. A diferença entre regras e leis é simples. Regras podem ser quebradas, leis não. Você pode dizer que não acredita na gravidade, mas se pular de um prédio, a experiência será entregue da mesma forma. Com a consciência funciona do mesmo jeito. A realidade responde à frequência, não à intenção. Responde ao que é sustentado, não ao que é desejado. Responde ao que é transmitido, não ao que é verbalizado. O ponto 5 existe para te lembrar disso. Ele tira você da fantasia de que o universo é pessoal e te coloca na clareza de que o universo é coerente. Se você transmite medo, recebe cenários que confirmam medo. Se transmite dúvida, recebe oportunidades que parecem arriscadas demais. Não porque o sistema quer te ensinar algo, mas porque ele reflete com precisão matemática. Aqui está o choque. Não existe exceção. Não existe, mas comigo é diferente. Não existe, eu entendo isso, mas... Enquanto a frequência não muda, o reflexo não muda. O ponto 5 corta a vitimização pela raiz, porque se a realidade está respondendo ao que você transmite, então você não está preso. Você está no comando, mesmo quando não percebe. E isso não é culpa, é poder. Mas poder sem prática vira apenas mais uma ideia bonita. Por isso o código não termina aqui. Você pode entender as leis, pode concordar com elas, pode até explicá-las para outras pessoas. Nada disso muda o sistema se você não praticar o suficiente para reescrever o padrão.
É por isso que o próximo ponto existe. O ponto 7. Ele é o que transforma a escolha ocasional em nova identidade operacional. O ponto 7 existe por um motivo simples. O sistema aprende por repetição, não por entendimento. Você pode ter um insight profundo hoje e amanhã estar reagindo exatamente como antes. Isso não é falha, é condicionamento. O 7 representa os ciclos de integração necessários para que uma nova escolha deixe de ser esforço e se torne padrão. No início, você lembra da zona neutra depois que já reagiu. Depois, você lembra no meio da reação. E então, um dia, você lembra antes. É nesse ponto que o padrão começa a perder força real. Cada vez que você entra em neutralidade, mesmo por poucos segundos, você está ensinando ao sistema uma nova rota. O sistema não precisa de perfeição. Ele precisa de consistência. 7 não é um número mágico. É um marcador de processo. É o tempo necessário para que o automático antigo seja substituído por um novo automático. E quando esse novo padrão se estabiliza, o código atravessa o próximo portal. O ponto 11. O 11 é o momento em que você não precisa mais se lembrar do código, porque você se tornou o código. Aqui, a neutralidade não é mais uma técnica, ela é um estado natural. Você percebe o pensamento surgindo e ele já não te puxa. A emoção aparece e ela já não comanda. Não porque você reprimiu algo, mas porque não há mais identificação. O 11 é onde a escolha se torna espontânea, onde a clareza vem antes da reação, onde o ego perde a necessidade de controlar. Neste ponto, dualidade enfraquece. Certo e errado perdem rigidez. A vida deixa de ser luta e passa a ser navegação. Você não está anestesiado, você está lúcido. E essa é a diferença que muda tudo. Mas aqui existe um erro comum. Um erro que faz muitas pessoas voltarem ao início do ciclo. Elas acreditam que agora precisam esperar certeza, confirmação, garantia. E é exatamente isso que trava o sistema outra vez. Por isso, antes de integrar tudo, eu preciso desmontar o último obstáculo invisível: o erro de esperar segurança para agir. É isso que vamos corrigir agora. O último erro que mantém o sistema travado é a crença de que você precisa de certeza antes de agir. Certeza não existe no nível em que a consciência opera. Ela só existe depois que a realidade já respondeu. O sistema não funciona com garantias. Ele funciona com alinhamento. Quando você espera segurança para agir, você está pedindo que o efeito venha antes da causa. E isso é impossível. A mente condicionada diz: mostre primeiro que vai dar certo, e então eu confio. O sistema responde: confie primeiro, e então eu reorganizo a realidade. Não porque o sistema quer te testar, mas porque essa é a ordem das operações. A ação alinhada não nasce da certeza, ela nasce da clareza momentânea. Você não recebe o mapa inteiro, você recebe o próximo passo. E o próximo passo quase nunca parece lógico. Ele parece leve, ele parece simples, ele parece pequeno demais para importar. Mas é exatamente aí que a maioria falha. Eles ignoram o passo que carrega energia porque estão esperando um sinal maior, mais claro, mais seguro. Enquanto isso, o sistema espera. Não porque ele esteja parado, mas porque você não transmitiu nada novo. A realidade não responde a intenções não executadas. Ela responde a movimento coerente. Quando você age a partir da neutralidade, sem medo e sem expectativa, você envia um sinal limpo. E um sinal limpo sempre recebe resposta. Não imediatamente na forma que você imagina, mas inevitavelmente na forma que corresponde à frequência. É por isso que tentar controlar o resultado quebra o fluxo. Controle é medo disfarçado de prudência. E medo nunca gera expansão. Se você quer que o sistema responda diferente, você precisa agir diferente antes de ver qualquer prova externa.
Não é salto no escuro, é alinhamento interno. E isso nos leva ao ponto prático mais ignorado de todos. O sistema não te pede sacrifício, ele te pede direção. E essa direção é indicada por algo que você foi treinado a ignorar: a sua maior excitação disponível. É isso que vamos ativar agora. Existe um sistema de navegação interno operando em você desde o dia em que você nasceu. Ele nunca falhou, nunca saiu do ar, nunca perdeu o sinal. Você chama isso de empolgação, entusiasmo, interesse genuíno. Eu chamo isso de indicador de alinhamento. A sua maior excitação disponível não é um capricho emocional. Ela é o GPS do sistema. Quando você segue o que te traz mais energia, mais leveza e mais curiosidade, você está se movendo na direção de menor resistência entre quem você é agora e quem você está se tornando. Mas você foi treinado para ignorar isso. Disseram que empolgação é infantil, que paixão é irresponsável, que seguir o que te anima é perigoso. Então você desligou o GPS e começou a seguir mapas desenhados por pessoas que também estavam perdidas. E depois você se pergunta por que tudo parece pesado, sem sentido, sem direção. Seguir sua maior excitação não significa abandonar tudo. Não significa agir sem discernimento. Significa escolher, neste exato momento, a ação disponível que carrega mais energia sem expectativa de resultado. Às vezes é uma conversa, às vezes é um estudo, às vezes é parar, às vezes é dizer não. Não importa o tamanho da ação, importa a qualidade da frequência enquanto você age. Cada micro escolha alinhada fortalece o sinal. Cada escolha feita por medo enfraquece a rota. E aqui está o ponto crítico. O sistema não te mostra o destino final. Ele só ilumina o próximo passo. Se você esperar ver o caminho inteiro, você nunca sai do lugar. O alinhamento acontece em movimento, nunca antes. E quando você começa a seguir consistentemente essa indicação interna, a realidade se reorganiza. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas que antes estavam invisíveis se abrem. Não por magia, por coerência vibracional, mas para que isso se sustente, há algo que você precisa aprender a fazer: manter a frequência mesmo quando a realidade ainda não atualizou. É isso que vamos integrar agora. Aqui é onde a maioria abandona o processo. Não porque não funcione, mas porque desistem cedo demais. Você muda o estado interno, interrompe o padrão, age de forma alinhada. E então olha para fora. Nada mudou ainda. Nesse instante, a mente condicionada conclui: não está funcionando. O que ela ignora é que a realidade física possui atraso de renderização. O que você está vendo agora é o reflexo do que você transmitia antes, não do que você está transmitindo neste momento. Quando você muda a frequência interna e logo em seguida retorna à antiga, porque o cenário externo ainda não confirmou, você cancela o comando antes que ele se complete. É como trocar de canal a cada poucos segundos e reclamar que o programa nunca começa. O sistema não está confuso, você está. Sustentar a frequência não é fingir que está tudo bem. É não usar a realidade atual como prova do futuro. Se você escolheu clareza, haja com clareza mesmo quando o ambiente ainda reflete confusão. Se escolheu confiança, haja com confiança mesmo quando a resposta ainda não chegou. Isso não é negação, é liderança interna. Você está dizendo ao sistema: eu continuo transmitindo, mesmo sem confirmação imediata. E quando a transmissão é estável, a reorganização é inevitável, não por merecimento, não por sorte, mas porque o sistema responde à coerência. Quando você para de oscilar, algo se estabiliza dentro de você. E nesse ponto, a frequência deixa de ser um esforço e passa a ser quem você é. É aqui que a mudança deixa de ser tentativa e se torna padrão. Você nunca esteve quebrado, nunca esteve atrasado, nunca esteve fora do caminho. O sistema sempre funcionou exatamente como deveria.
O que faltava não era força, fé ou disciplina. Faltava consciência do código. Durante anos, você tentou consertar a vida reagindo aos efeitos, sem perceber que estava apenas executando os mesmos comandos internos repetidas vezes. Agora você viu o padrão. E depois que você vê, não consegue mais fingir que não sabe. A partir daqui, não existe mais "isso acontece comigo". Existe apenas "isso responde ao que eu transmito". Isso não é peso, é liberdade. Você não é passageiro. Você não está sendo levado pela corrente. Você não está à mercê de forças externas. Você é o operador. Cada pensamento sustentado, cada emoção alimentada, cada ação escolhida é uma linha de código sendo executada em tempo real. O código 1, 3, 5, 7, 11 não é algo que você aplica ocasionalmente. É algo que você incorpora. Interromper, observar, escolher, sustentar. Quando isso se torna automático, a realidade não tem alternativa senão acompanhar. O sistema nunca esteve contra você. Ele apenas foi fiel ao que você transmitia. Agora que você entende isso, a responsabilidade muda de lugar. E é exatamente aí que o verdadeiro poder começa. A partir daqui, existem apenas duas opções. Você pode tratar tudo isso como mais um conteúdo interessante, sentir que fez sentido e voltar para o piloto automático. Ou você pode executar. Porque conhecimento sem aplicação não transforma a realidade, apenas entretém a mente. O sistema não está esperando que você aprenda mais. Ele está esperando que você escolha diferente no próximo pensamento, na próxima reação, na próxima decisão. A zona neutra está disponível agora. O código está ativo agora. O comando sempre foi seu. Se você realmente reconhece isso, deixe um comentário com a frase: "Eu escolho o comando". Isso não é para o algoritmo, é para você. Se este tipo de conteúdo sustenta o seu processo, considere se tornar membro do canal. Essa escolha mantém este espaço ativo e permite que esse tipo de transmissão continue acontecendo. Este conteúdo é traduzido e adaptado com o auxílio de inteligência artificial, preservando a essência e a mensagem original de Bashar. O sistema está sempre respondendo. A pergunta nunca foi se ele funciona. A pergunta é: quem está no comando agora? Até a próxima transmissão.